Da tribuna do Senado, o senador Eduardo Girão respondeu a declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que havia afirmado que discutir uma proposta de emenda à Constituição no Congresso configuraria quebra de harmonia entre os poderes. O senador Girão apontou: nossa Constituição deixa claro que os três poderes da República devem ser harmônicos entre si, respeitando cada um as suas atribuições, mas o que temos assistido ultimamente, infelizmente, são contínuas interferências justamente do STF, tanto sobre o Poder Executivo quanto sobre o Poder Legislativo, ratificadas, aliás, agora, 15 dias atrás, pela estranha declaração do ministro Toffoli, dizendo que, na prática, o Brasil já vive um regime semipresidencialista, tendo o STF como poder moderador. Eduardo Girão listou uma série de interferências e excessos praticados por ministros do Supremo e lembrou a responsabilidade e a omissão do Senado. Girão disse: esta casa também vem preferindo a omissão, enfraquecendo a nossa democracia perante a sociedade atônita que está realmente assustada com essa escalada autoritária sem freio. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senador Rodrigo Pacheco, muito boa noite, senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro que nos assiste pela a estrutura de comunicação do Senado Federal. O presidente, senador Marcos Duval, o presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, declarou que via como quebra de harmonia entre os poderes a recente decisão da CCJ da Câmara, senador Rodrigo Pacheco, nosso presidente, a respeito da revogação da PEC da Bengala, fazendo retornar aos 70 anos a idade mínima, a idade limite para a aposentadoria compulsória. Sobre o mérito da PEC da Bengala, existe naturalmente prós e contras, que devem ser devidamente analisados, debatidos e, por fim, haver a votação pelo Congresso Nacional dentro das prerrogativas constitucionais. Nossa Constituição deixa claro que os três poderes da República devem ser harmônicos entre si,
respeitando cada um as suas atribuições. Mas o que temos assistido ultimamente, infelizmente, são contínuas interferências justamente do STF, tanto sobre o Poder Executivo quanto sobre o Poder Legislativo. Ratificado, aliás, agora, 15 dias atrás, pela estranha declaração do ministro Toffoli, dizendo que na prática, o Brasil já vive um regime semipresidencialista, tendo o STF como poder moderador. As perguntas que eu faço são as seguintes: não constitui quebra de harmonia ministro se reunir com lideranças partidárias, de alguma forma tentando influenciar sobre o voto auditável? Isso não é quebra de harmonia? Não constitui também quebra de harmonia ministro mandar instalar a CPI da Covid? Não constitui quebra de harmonia um único ministro, no mesmo inquérito, que, a meu ver, e respeito quem pensa diferente, é ilegal, indiciar, julgar, condenar? Não constitui quebra de harmonia um ministro, com a canetada, mandar prender um deputado federal por crime de opinião? Aliás, esse deputado não pode nem dar entrevista. É um parlamentar zumbi, como eu falei aqui na semana passada. Parlamentar zumbi. Quem será o próximo? O STF deixa de cumprir sua obrigação constitucional quando deliberadamente não julga processos de flagrante corrupção cometidos por parlamentares, por exemplo, no âmbito da Operação Lava Jato. E esses processos estão parados há anos. Tal obrigação só pode ser cumprida por esse poder enquanto perdurar o foro privilegiado. Esse é o grande problema do Brasil. O câncer da corrupção sobrevive muito por causa desse guarda-chuva da impunidade que nós temos aqui ainda no país, um dos poucos países que tem foro privilegiado. Da mesma forma que apenas o Senado tem o poder de coibir abusos cometidos por ministro da Suprema Corte. Mas essa casa também vem preferindo a omissão, enfraquecendo a nossa democracia perante a sociedade atônita, que está realmente assustada com essa escalada autoritária sem freio. Termino lembrando esse belo poema publicado em 1964 pelo escritor e poeta Eduardo Alves da Costa, e que é tão atual diante dessas interferências e omissões em curso no Brasil. Abro aspas. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor de nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, eles já não se escondem, roubam todas as flores e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade e pela tolerância. Deus abençoe essa nação.